E vamos discutir um pouco sobre Mufasa e o futuro de Rei Leão. E chegou na última semana nos cinemas o filme Mufasa, o Rei Leão. Filme esse que vem com a proposta de contar o passado do Mufasa e como foi que ele chegou até virar o Rei da Pedra do Rei. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para discutir um pouco se o filme fez o que ele prometeu e se ele abre brechas para a gente ter mais conteúdo de Rei Leão nos cinemas ou se vai parar por aqui. E o primeiro ponto que precisa ser destacado nesse vídeo é para falar se Mufasa, o Rei Leão, fez o que ele prometeu, se ele conseguiu fazer com que a história do Mufasa fosse contada de uma forma legal e interessante, para a gente querer saber mais sobre ele e mais do que isso, para fazer com que a gente, como um público, queira ter mais conteúdo do universo de Rei Leão. Eu tenho a crítica do vídeo aqui no canal, eu vou deixar no final do vídeo caso você queira acompanhar para saber qual é a minha opinião sobre o Mufasa do Rei Leão, mas eu acho que a proposta que eles fizeram, eles acabaram completando, que seria, eles conseguem contar a história do Mufasa e mais do que isso, ele consegue fechar vários pontos que tinham desde o começo, como por exemplo, como que o Scar virou Scar. A gente sabe que o Scar significa cicatriz, mas ele não chama cicatriz. Então como que ele ganhou sua cicatriz? Como que o Zazu entrou na corte real? Como que a Sarabia entrou nessa parte do grupo deles? E isso é interessante. É legal como eles misturam isso. Mais do que isso, também tem algumas expansões de mundo nessa parte que a gente nunca viu. Afinal, o Mufasa ele sempre falou pro Simba que os reis do passado sempre terão lá para acompanhar ele. Mas quem são os reis do passado? Que outros leões eles conheceram? Porque o Simba ele nunca conheceu outro leão dentro dos filmes de Rei Leão. Ele cresceu com o Timão e Pumba e depois ele já foi lutar contra o Scar. O único leão adulto que ele conheceu foi o próprio Scar. E o Mufasa em nenhum momento do filme que ele aparece do Rei Leão, ele fala com outros leões. Então que outros leões? Aqui eu acho que eles também conseguem expandir bastante esse universo em relação a leões. Você consegue mostrar outros grupos de leões de formas diferentes, cores diferentes, afinal o vilão do filme é albino. Então pra mim o filme conseguiu fazer o que ele prometeu. Ele não é o melhor filme do mundo, ele é só um filme mediano, como eu falei, ele tem vários problemas, mas é inegável. Mufasa, o Rei Leão, faz o que ele promete. Ele expande o universo de Rei Leão e preenche lacunas que estavam abertas. Outro ponto que é interessante discutir aqui no vídeo é se Mufasa, o Rei Leão, pode ter continuações. Afinal, o Rei Leão é um grande sucesso da Disney. Mufasa começou não tão bem de bilheteria, mas ele está indo bem. E é óbvio, com sucesso como o universo de Rei Leão, se ele der dinheiro, a Disney vai continuar investindo nisso. E aí fica a pergunta, para qual caminho o filme vai? Para mim existem alguns caminhos que eles podem ir e espero que eles escolham certo, né? O caminho que eles podem ir primeiro, que o filme deixa claro, é obviamente a Kiara. A Kiara está nesse filme, a Kiara é uma personagem que ela ouve a história do Mufasa, e ela cria coragem no final do filme. E ela termina falando que ela vai contar a história pro seu irmão. Só que quando você acaba pensando sobre isso, você pensa em O Rei Leão 2. O Rei Leão 2 é a melhor continuação da Disney. Envolve o Kovu, envolve a Kiara, envolve os desgarrados. E isso é interessante, porque no filme do Mufasa já apresentou a ideia dos desgarrados que a gente não conhecia em O Rei Leão. Então a partir daí você já pode usar esse recurso dos desgarrados contra o Simba. Então isso seria interessante. Você pode contar a história do Rei Leão 2 agora em live action, algo que você pode seguir. Um outro caminho que eles podem seguir, que também seria interessantíssimo, seria o novo filho do Simba. Afinal, o novo filho do Simba, ele é o motivo desse filme existir. O Simba vai pra longe e deixa a Kiara junto com o Rafiki, com o Timão e com o Pumba, e eles vão contar a história para deixar ela mais calma com medo da chuva. Aonde o Simba foi? O Simba foi lá no lugar onde ele, o Timão e o Pumba cresceram para poder ver o seu filho nascer. Por isso que a Nala não aparece no filme. A primeira cena é ela pronta para ter o bebê e o Simba indo lá ver se ela vai ter o bebê ou não. E no final ela tem o bebê. Então esse bebê, ele é o filho do Simba chamado provavelmente Kion. O Kion, para quem não sabe, ele é o protagonista de um desenho chamado A Guarda do Leão. Não acho que vai ter um filme da Guarda do Leão, até porque é muito infantil e colocar isso em live action com leões e animais tão reais ficaria bizarro. Mas adaptar de uma forma diferente a Guarda do Leão para um filme com os leões poderia ser algo super interessante e funcionaria perfeitamente bem com um grupo mais novo, um grupo mais jovem. Não como é na animação, que são vários animais, mas um grupo de leão e leoas que fazem parte da Guarda do Leão poderia ser muito interessante para um segundo filme, caso queiram fazer uma continuação. E uma terceira opção seria contar a origem de outros personagens. Seria Timão e Pumba num filme de comédia,
comédia, ou colocar outro personagem mais pra frente, ou inventar uma narrativa realmente nova, do zero pro filme. Eu acho que esse é o terceiro ponto. Então, o caminho eles têm pra trabalhar. E a gente entra no outro ponto, mas precisa? E pra mim não precisa. Eu gostaria muito de ver mais coisas do universo de Rei Leão. Eu amo o primeiro Rei Leão, amo o segundo, amo o universo como um todo, é meu filme preferido da Disney. Adoraria consumir mais coisas de Rei Leão, mas eu gostaria que fosse de uma forma bem feita, eu gostaria que fosse de uma animação em 2D, ou até a animação atual, mas com uma história nova. Mas agora, da forma como eles estão fazendo live action, eu acho que fica muito numa dúvida se vai dar certo ou não. Então, pra mim, não precisava, assim, eu gostaria que tivesse, mas não em live action. Eu gostaria que tivesse, mas numa animação. Eu acho que esse é outro ponto. Poderia ter, se tiver dinheiro, vai ter, mas se precisa mesmo, eu acho que não precisa. O que precisa mesmo seria continuar Rei Leão, talvez de outra forma, em animação. Aí eu aceitaria muito melhor. E só pra deixar claro, não é que não precisa o Rei Leão, não precisa de nenhum desses live actions que não contam histórias novas e ficam só reprisando o que a animação já fez. E pra fechar, falar se vale a pena ver as outras coisas do universo do Rei Leão. Pra mim vale, óbvio. Se você for assistir A Guarda do Leão, você tem que entender que você tem que ir com uma mente mais aberta, porque é um desenho bem infantil. Se for assistir Timão e Pumba de Volta ao Mundo, é legal porque você fica mais no universo de Rei Leão, mas ele é muito episódico, ele realmente é só uma grande comédia, mas para passar o tempo vale a pena. E o Rei Leão 1 e 2 são excelentes. O 3 é ruim, mas o 1 e o 2 são excelentes filmes. O 1 é o meu filme preferido da Disney e o 2 é a melhor continuação da Disney. Então vale sim a pena ver. E eu digo mais, para quem não sabe, o Rei Leão tem uma grande quantidade de livros. Então se você conseguir achar em inglês, português para ler, leia, que também expande muito o universo. E você vai ver o quanto é rico o Rei Leão e quanto continuações poderiam funcionar. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você espera do futuro de Rei Leão? Você gostaria de ver mais coisas no cinema ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.